Salve, salve galera, Antes pelo Mundo na área. Gente, esse rolê aqui foi muito insano. Eu tô aqui no Egito, na cidade de Cairo. Eu cheguei nesse hostel aqui, eu encontrei essa figura. Eu encontrei o Paulo, primeira vez na Amazônia, 5 anos atrás. E hoje aqui a porta do hostel estava aberta, eu vi ele tava ali. Cara, é muito incrível essa... Como que eu posso dizer? Essa conectividade, e você encontra um aqui, depois de vários anos você encontra, e o legal é que a amizade é o mesmo, eu acho que é mais encantador ainda, né? Mano, brigadão de estar aqui, de compartilhar a tua história. Você poderia trazer pra galera ali quem que é o Paulo e o que que, tipo, te faz viajar tanto, o que é essa paixão? Conta um pouquinho da tua história, mano. Andy, eu também ainda tô impressionado aí com o nosso encontro 5 anos depois, esse encontro inusitado, totalmente ao acaso. E obrigado aí pelo convite, né, para falar para vocês um pouquinho. Eu vou tentar resumir um pouco da minha história. Então, eu sou o Paulo Iarque, eu sou médico veterinário, moro no Brasil, moro na cidade de Ribeirão Preto. E meu amor pelas viagens, ele começou muito cedo. Eu sempre fui apaixonado por esse ambiente de hostel, por essa questão de viajar de mochila, por desbravar. Que eu acho que é um estilo muito próprio de viajar e é um estilo que me agrada muito, conhecer pessoas, toda essa conexão, né, que a gente tem. E de um tempo para cá eu resolvi agregar algumas coisas, né, algumas das minhas paixões. Então eu escrevi um livro que é o Wanderlust de Mochila, e esse livro ele tenta integrar 4 das minhas paixões. Obviamente o foco principal são as viagens, né, que seria a minha primeira paixão. Depois a fotografia, o livro é recheado aí de fotos, eu gosto muito de fotografar cenas do cotidiano. Tenho gosto pela história, né, eu acho que o viajante ele precisa conhecer a história, o papel da história na sociedade atual, então eu acho muito interessante. Eu sempre tento trazer no início de cada capítulo um resumo da história de cada país, porque eu acho que isso é muito importante para a gente entender e talvez também não repetir os erros históricos, né? Acho que a sociedade seria muito melhor se a gente tivesse aprendido com os erros passados. E por último a escrita. Então nesse livro obviamente eu junto viagem, história, fotografia e escrita. Então eu escrevi sobre 10 países, 10 experiências diferentes. Então Índia, Tailândia, África do Sul, Marrocos, Cuba, Guatemala, Bolívia, Peru, República Tcheca e Espanha. Espanha, o Caminho de Santiago, a peregrinação, que foi muito marcante para mim. E aí eu também, quando eu publiquei o livro, eu queria fazer algo mais, né? Eu queria que não fosse só um livro de viagem. Então eu optei por doar a venda desse livro para um projeto de voluntariado, né? O voluntariado é algo que me atrai bastante também. Então eu sempre tive interesse de trabalhar com refugiados de guerra, e aí eu doei a venda desse livro para um projeto social chamado Nação Ubuntu, do Fraternidade Sem Fronteiras. É um projeto brasileiro que trabalha com um campo de refugiados no Malau, em Dzaleka. São 52 mil refugiados de guerra, principalmente refugiados do Congo, Burundi, Ruanda, e eles vivem com $5 por mês, então assim, é miséria extrema. E eu tive a oportunidade agora em abril de ir para o Malau e vivenciar a realidade deles lá. Passei 3 semanas nesse campo de refugiados, e eu acho que é muito bacana assim, quando a gente consegue associar nossas paixões, mas que isso traga algum benefício para a sociedade e para esse mundo que a gente gosta tanto, né? Principalmente para essas pessoas menos favorecidas. Então eu fiquei muito contente de conseguir conciliar todas essas paixões, mas que o papel do viajante também como alguém que possa melhorar a sociedade. Então eu acho que isso é o enfoque aí do livro, não ser somente um livro de viagens, mas sim que ele tenha esse cunho social também. Essa é uma grande diferença entre o viajante e o turista. Porque o turista ele vai nos pontos turísticos, consome exageradamente e vai embora, tira umas fotos. O viajante não, vai nos lugares, ele vive, ele sabe como que é a realidade do lugar e tenta sempre ajudar, trazer alguma coisa, e a gente é ajudado também, porque todas essas lições que a gente aprende, cara, a gente vai aplicar na vida, a gente vai passar para frente, é muito legal essa parte. Na verdade, quando você vai para o campo de refugiados, você acha que está indo lá doar, e quando você chega lá, você só recebe, né? Essa que é a grande verdade, porque eu cheguei lá e eu tive muitos ensinamentos. Primeiro, assim,
o quão grato eles são à vida, o quão grato eles são a Deus, mesmo vivendo em situações extremas. Eles já veem, né? Eu falo que é muito triste quando você tem que trocar a sua liberdade por paz, como se fossem sentimentos antagônicos, porque a verdade é essa, eles saem, eles procuram uma paz, mas quando eles chegam nesse campo de refugiados no Malawi, eles não podem sair de lá, né? O governo do Malawi não permite que eles saiam, então eles não podem ter uma vida normal. Então você troca, você quer ter paz, mas para você ter paz, você em troca você dá a sua liberdade, como se fossem sentimentos que não pudessem coexistir. Então isso é muito triste. E quando eu cheguei lá, assim, a parte da caridade foi algo que me marcou. Eles partilham tudo. Então eles, se você der, por exemplo, uma barra de chocolate, eles podem estar com a fome que eles estiverem, eles vão partir entre eles. Porque eles têm muito esse conceito de comunidade. Então não há dúvidas que eu aprendi muito mais do que eu doei, estando nessa experiência no Malawi. Então realmente... Então, como eu estava falando, para que mais e mais pessoas conheçam o projeto e, obviamente, quem tiver interesse em ajudar, seja doando, seja divulgando, seja participando fisicamente, né, indo para o Malawi e conhecendo a realidade do Dzaleka, eu acho que é válido, assim, independente do tipo de ajuda, eu acho que naquela situação toda ajuda é super bem-vinda. E você como viajante, essa experiência te marcou muito. Como que você avalia, tipo, essa diferença de, tipo, antes a sua maneira de viagem e depois? Como que foi essa choque cultural, essa conscientização? O que você sente nessa parte? Eu acho que, assim, a gente, em tudo que a gente faz na vida, a gente vai amadurecendo, né? Então, eu acho que até no estilo de viajar a gente amadurece, né? Então, quando eu comecei lá atrás, há mais de 10 anos, meus primeiros mochilões, obviamente que a ideia era simplesmente conhecer. Hoje eu já encaro de uma forma diferente, né? Eu já tenho um olhar mais crítico sobre cada país que eu visito, eu já tento extrair os pontos positivos e os negativos, e no Malawi foi exatamente a mesma coisa. Eu vi uma realidade totalmente diferente da minha, eu vi o quanto a gente deve ser grato, porque realmente a gente não tem do que reclamar. Então, quando eu voltei de lá, eu por mais que eu tenha visto muita tristeza lá, o momento que eu fiquei lá foi um momento de plenitude, porque o Paulo não permitia ter problema. O problema que eu estava vendo, ele era muito maior, então eu estava lá para doar. Então, acho que esse é um ponto que é muito importante, a gente entender que os problemas que a gente acredita que sejam problemas, na verdade, eles são pequenas coisas do cotidiano, e aquilo lá sim é um problema de verdade. E eu acho que cada vez mais eu penso em agregar com as minhas viagens essa questão social, seja divulgando realidades, seja sendo um pouco mais crítico para abrir a cabeça dos viajantes. Isso não só no Malawi, mas um outro ponto que eu venho mudando bastante, não só por ser veterinário, mas é a relação do viajante com o turismo que envolve animais. Exploração de animais, então infelizmente a gente viu muito hoje aqui no Egito, né? Aqui no Cairo a gente vê, eu acho que assim, é muito difícil falar de bem-estar animal quando você tem uma pobreza extrema, né? Da mesma forma que é difícil falar em meio ambiente quando você tem uma pobreza extrema, é como se as prioridades elas tivessem pesos diferentes, mas eu acho que cada vez mais a gente como viajante, a gente tem que pensar nesse bem-estar e a questão dos animais eu acho que é algo que me chama bastante atenção. Eu ainda me entristeço muito quando eu vejo viajantes, turistas, que viajam e ainda utilizam os animais como uma forma de exploração, né? Então aqui no Egito mesmo a gente viu, eu visitei uma vila lá em que eles criavam crocodilos dentro das casas e os turistas tiravam fotos com os crocodilos com a boca amarrada. Então aquilo ali me chocou muito ainda, como que alguém consegue em pleno 2023 ainda ter algum prazer nesse tipo de turismo. Então, cada vez mais eu também bato nessa tecla do turismo responsável. E aí o turismo responsável, ele, na minha concepção, ele envolve tanto fomentar o turismo local, então acho que a gente é parte importante. Pega um país como o Egito, o turismo ele é fundamental, né, para a economia local. A gente ter o cuidado com o meio ambiente, a gente ter essa questão de conscientização a não explorar os animais, a conscientização de bem-estar animal, né? Então eu acho que a gente tem um papel de
de senso crítico que é importante e mostrar isso também para os outros. Às vezes uma publicação, às vezes uma leitura de um texto em que a gente tem um senso mais crítico, faz alguém que eventualmente está fazendo por ingenuidade ou porque nunca pensou no assunto, despertar e falar, poxa, realmente isso faz sentido, eu não quero continuar nesse caminho. Então eu acho que a viagem, né, o mochileiro, ele não é só um viajante que está ali para desfrutar, ele tem um papel social em tudo que ele faz, né? Desde a parte de rede social, sim, que hoje as redes sociais, pessoas, eles influenciam, a rede social ela influencia. Então a gente pode, através da rede social, ter uma abrangência muito grande e mostrar pontos que podem mudar a cabeça aí de muitas pessoas ou divulgar projetos como esse que eu falei em relação ao Malau. Então cada vez mais eu tento conciliar a parte prazerosa da viagem, mas também a parte crítica e a parte social. Assim você viaja, aumenta a tua experiência local, porque tu realmente está vivendo, tu tá vendo as prioridades das pessoas. E se puder ajudar, uma coisa que eu vi, que eu já viajante nenhum, que o Paulo faz, ele vai nos mercados, ele compra um pouquinho mais de comida, ele coloca no saquinho e dá para as pessoas na rua, assim, só passou, a pessoa pediu comida ou ele só viu, ele vai lá e entrega. Isso é uma coisa muito legal no viajante e eu senti, uau, o cara me inspirou, sabe? Se eu puder fazer isso, eu vou fazer uma vez ou outra até fazer isso virar uma rotina, mas sabe quando você vê algo que fala, cara, eu quero isso pra minha vida, eu achei muito legal. Eu fico feliz, porque assim, eu acho que é claro, a gente não vai mudar a pobreza no mundo, não é isso, mas, poxa, é uma coisa que me alegra muito. Igual ontem a gente gastou menos de 50% do que a gente gastou para jantar em comprar algumas comidas para os moradores de rua e assim, a gente não vai tirar eles daquela situação, né? É um contexto muito mais complexo, mas só em ver o sorriso de alguém na rua recebendo uma comida, recebendo uma água, um doce, para que aquela noite essa pessoa durma aí saciado, eu acho que eu também deito no travesseiro mais tranquilo. Isso aí, pra mim, a hora que eu vi você fazendo a primeira vez, eu falei, caramba, é algo que eu quero pra mim também. E é legal que a gente vai viajando e vai conhecendo novas pessoas, conhecendo as coisas, até sobre o turismo exploratório. Eu vejo o Andy, antes de começar a viajar 5 anos atrás, cara, eu sonhava, eu falava, vou subir num camelo, vou subir num elefante, eu quero tirar uma foto. Daí quando a primeira experiência que eu tive de poder subir no elefante, eu olhei e falei, eu não quero isso. Eu também fui essa pessoa lá atrás, né? E às vezes é difícil, né? Existem várias situações, mas quando a gente puder raciocinar sobre isso, eu acho extremamente importante, né? E tentar evitar ao máximo esse tipo de situação. E sobre o projeto do Malawi, que é uma coisa que eu tenho extremo interesse, né? Eu vou deixar aí no link da descrição do vídeo tudo que você precisar saber, tudo que o Paulo puder trazer de informação. E eu acredito que provavelmente no ano que vem eu vou tentar manejar meu tempo. Em abril a gente estava falando, tem mais alguns projetos do Fraternidade Sem Fronteira, que né? Tem Madagascar, Congo, Senegal, Malau e Moçambique. Na verdade, eu sou muito fã dessa instituição, porque eles têm porque às vezes a gente tem medo, né, da onde está indo o nosso dinheiro quando a gente faz uma doação na internet, mas assim, eu posso afirmar para vocês que o projeto é super idôneo e o que eu gostei muito é que eu vivenciei isso lá e não é um projeto só assistencialista. Então eles criaram toda uma cadeia produtiva que é muito, muito bacana. Então a situação do Malawi hoje, as mulheres que vivem no campo de refugiados, elas vivem da prostituição. Porque é a única fonte, né? Elas fugiram do país de origem, os maridos morreram na guerra ou realmente os maridos abandonaram essas mulheres com filhos, então a única fonte de renda que elas têm é a prostituição. E o legal do projeto é que, como eu falei, não é assistencialista, então você tem como apadrinhar uma mulher dessas a partir de R$250 por mês, mas assim, eu não posso dar R$250, eu posso dar 50. Eles vão juntar 5 pessoas que podem dar 50 e apadrinhar uma mãe. Pessoa. E aí o que é interessante do projeto é que, como eu falei, não é vai dar uma comida, não, vai dar um trabalho. Então essa mulher ela vai trabalhar na fazenda, o projeto se chama Mães no Campo, ela vai gerar alimento. Um filho dela pode ir para a escola é método montessoriano, que é um método muito bacana, que desenvolve
ali as qualidades individuais da criança, então é muito bacana o projeto. Então assim, você não está dando só comida, você está dando dignidade para essa mulher. Ela vai acordar de manhã, ela vai ter um trabalho, ela vai chegar cansada do trabalho. Então isso é legal, assim, não é uma pessoa que vai ficar ali ociosa esperando uma ajuda divina. Então é muito bacana o projeto, eles geram alimentos, esses alimentos obviamente vão sustentar, então é toda uma cadeia produtiva que você corta uma cadeia de prostituição, né? Você tira essa mulher da prostituição e joga ela dentro de uma cadeia produtiva, educacional, alimentar, de dignidade para essa mulher, que ela vai começar agora a ter um trabalho. Então realmente o projeto do Malawi ele é muito, muito bacana. E essas pessoas foram excluídas do direito básico de... Sim, de tudo, né? Na verdade, assim, por mais que a ONU gere isso, é $5. O que é $5 por mês num país que importa muita coisa, num país que as coisas são extremamente caras? Então eles não conseguem, né? Uma das cenas que mais me marcou assim foi quando, como eu falei, eu dei um chocolatinho para um refugiado no meu penúltimo dia lá. Ele estava morrendo de fome, ele agradeceu muito. E aí no outro dia de manhã a gente foi para oração, cada um reza a sua crença, né? O projeto ele não tem um cunho religioso, cada um faz a sua própria oração. E aí aquilo ali assim, foi a hora que eu comecei a chorar muito, foi quando eu vi aquele mesmo refugiado com fome, ele no outro dia de manhã levando a barra de chocolate, abrindo e dando um quadradinho para cada um dos amigos dele. Ali foi assim, o extremo do ensinamento de caridade, de fraternidade, de tudo, sabe? E aí aquilo ali me emocionou muito e eu comecei a chorar porque realmente a gente não está acostumado a esse tipo de doação. Então, a gente sempre dividiu o que sobra, não o que falta, né? Exatamente. E pra gente é um pouco mais cômodo dividir o que sobra, né? Eu falo assim, é importante que a gente entenda que não tem nada de heróico você dividir, você ir para um projeto desse. Não é heróico, porque a gente está fazendo o mínimo do que a gente ganha, né? Eu acho que assim, são atitudes legais, como alimentar alguém na rua, mas não é nada heróico, porque a gente tem muito, então a gente está fornecendo, a gente não está tirando do nosso, a gente está doando o que sobra, essa que é a verdade. Então eu falo assim, eu fui para o Malawi e por mais que às vezes as pessoas falam, nossa, que legal, que impressionante, não, assim, eu só recebi lá, então eu fiz o mínimo do mínimo do mínimo, né? Então isso é um conceito que é importante que a gente saiba, a gente foi lá doar o pouquinho que sobra, porque a gente tem muito. Se a gente for avaliar o nosso lar, assim, ao nosso redor, a nossa vida é muito boa, né? Poxa, a gente está aqui, a gente está viajando, a gente está conhecendo uma nova cultura, a gente está comendo comidas diferentes, a gente está interagindo. Né? É uma baita oportunidade, né? Então a gente é muito... E mesmo a gente tendo a visão disso, às vezes a gente cai no cotidiano e começa a reclamar da vida. Todo mundo, isso não eu reclamo de coisas que às vezes eu me falo assim, por que eu tô reclamando disso? Mas é parte, né? O ser humano ele faz isso, então às vezes eu me sinto péssimo quando eu reclamo de uma coisa do cotidiano que, cara, não tem motivo para você se estressar, mas é inerente do ser humano às vezes, é um projeto é um processo de evolução que demora muito, né? Mas se a gente der um passinho, cada dia, uma hora, a gente chega lá. Sair da zona de conforto, né? E dessas viagens sobre o seu primeiro livro, e eu notei que são todos países que não são típicos de a primeira escolha do viajante. O que te fez escolher esses países para começar? Então, eu sempre gostei de ver realidades diferentes da minha, né? Eu gosto de sair daquela zona de conforto clássica. Então, cada um tem uma história por trás. Eu sou apaixonado pela América Latina, tipo, eu amo a América Latina. Então, é onde meu coração bate mais forte, é onde eu tenho uma conexão, assim, surreal. Então, Peru, Bolívia, eles vêm disso. Cuba, obviamente, pelo contexto histórico e político que me atraía, que eu queria conhecer uma realidade. Guatemala foi uma grata surpresa. Para mim, um dos meus países prediletos no mundo é a Guatemala. Então, é um país que é pouco... Assim, quase ninguém viaja para Guatemala, pelo menos das pessoas que eu conheço, e foi, assim, um país sensacional. A Índia, eu acho que é meio unânime, assim, né? O mochileiro, ele tem esse... A Índia, ela traz esse misticismo, desperta essa curiosidade. Sim.
E aí cada um ali o livro basicamente, se tu perceber, tem Ásia, tem África, tem América do Sul, tem América Central e tem Europa. Então a ideia é também trazer realidades totalmente distintas. E a Espanha veio porque eu tinha um sonho de fazer o caminho de Santiago de Compostela. Felizmente eu consegui completar os 800 quilômetros em 32 dias, que, né, foi uma realização para mim. E a África, por ser veterinário, eu, né, tinha sempre essa conexão com safari de natureza, né, que não tem exploração animal. O Marrocos foi minha primeira experiência num país predominantemente muçulmano, então cada um tem aí o seu motivo por trás. Sim, e o primeiro país que a gente faz algo muito diferente fica marcado. Com né? certeza, Eu tenho isso aí também com alguns países e talvez hoje, se a gente voltar no país, a experiência não seja a mesma, porque a gente não tem aquele olhar, aquele brilho no olhar, falando da primeira vez, da primeira experiência. O primeiro mochilão foi Bolívia, né? E aí foi onde eu conheci todo esse universo de hostel, esse universo mochileiro. E eu tenho um carinho gigante pela Bolívia por ter me apresentado tudo isso. Eu sempre conto essa história, eu conheci 3 senhoras na Bolívia durante o salário de uni, e eram 3 enfermeiras espanholas, e a gente ficou assim, fez, né, um passeio muito bacana pelo salário. 3 dias depois, 2 anos depois, a gente se reencontrou na Hungria. Em 2015 eu estava morando nos Estados Unidos, elas foram me visitar. No caminho de Santiago, eu dormi uma noite na casa de uma delas. Então, assim, essa conexão que a gente teve aqui, cara, é um presente para mim, assim, poxa, eu estar aqui no Cairo, sentado no chão do meu quarto, do quarto do hostel, e aí eu te reencontrar 5 anos depois, e a gente teve um dia de viagem junto pela Amazônia, e saber que a amizade é a mesma, que é uma pessoa que se eu contar os dias que eu te vi na minha vida, 2, 3 dias, e eu tenho uma conexão, uma intimidade, uma empatia por ti gigantesca. E é isso que eu acho legal das viagens, é saber que não é a duração, né? Tipo, há quanto tempo, ou o convívio diário, e assim o que nos conecta, a essência do que nos conecta, que eu acho que é o grande diferencial desse mundo mochileiro. Sim, e é muito legal, porque eu vejo isso como uma networking. Tu conhece, tipo, eu vim aqui, o Paulo me deu uma aula de história do Egito que eu nunca imaginei na vida, e tudo que eu tinha na cabeça sobre o Egito, eu falei, não, o cara explicou ele de uma maneira incrível, e daí, tipo, isso daí eu vou passar pra frente, eu vou divulgar, assim como eu passar algumas dicas pra ele em alguns lugares. Sri Lanka. Do Sri Lanka, dos lugares, isso que é o legal. Porque cada lugar que você vai, você conhece novas pessoas que te trazem novas oportunidades, que te fazem te ver a vida diferente. E isso daí é um networking que só existe quem está realmente aqui. Sim. E aquele medo, será que eu devo ir? Você encontra alguém, não vai, pronto, tu já mudou a direção. O cara, vem aqui que é melhor. E isso daí não está escrito em livro, não está escrito em blog, não está no vídeo. Está na convivência diária. Sim. E na confiança de um com o outro, porque aqui, querendo ou não, a gente está sozinho, mas a gente não está sozinho. Você vai chegar no rosto, você vai sentar, ali tem um monte de gente, você começa a conversar, pronto, já fez uma conexão, talvez você vai na casa dele, ou ele vem na tua casa, ou se encontra em algum outro país. 5 anos depois, 5 anos aleatório, a gente... É difícil acreditar. Não, eu falei assim, é uma combinação, eu fico pensando em energia por trás, assim, de um encontro como esse, porque primeiro, o universo precisa conciliar a data, a gente precisa estar no mesmo lugar na mesma data. A gente está num país de 10 milhões de habitantes e a gente escolhe o mesmo hostel. E aí é tarde da noite, eu esqueci a porta do quarto entreaberta. Se eu tivesse deitado na cama, a gente não teria se visto, porque o ângulo ali não iria dar. Eu estava arrumando minha mochila, esqueci a porta aberta, você passou naquela hora e viu. Se não acontece isso, era tarde da noite, você ia dormir, hoje de manhã eu saí cedinho para Alexandria, daqui a pouco eu tô indo embora do Cairo, e a gente não ia se ver. Então, assim, uma combinação de fatores que fizeram com que a gente tivesse esse encontro, que foi fantástico, assim, isso é muito legal. Parece que o universo vai encaixando as peças para que a coisa aconteça exatamente da forma
que parece aleatória, mas na verdade tem uma combinação de fatores que fazem isso. É um mínimo fator, a gente não teria se encontrado. Uma porta que eu não tivesse esquecido aberta já não teria se encontrado. É muito, muito louco e isso acontece frequente, mas nessa intensidade eu nunca vi. Tipo, 5 anos na Amazônia, a gente trocou ideia no Instagram um tempo. Sim, eu te acompanho. Eu acompanho ele, mas tipo, a última mensagem que a gente trocou foi 1 ano atrás. Olha isso. E depois eu olhei e falei, eu vou passar, eu vou falar o nome, se ele olhar, às vezes é ele, mas eu não tava reconhecendo muito. Falei, Paulo, o cara olhou e já pegou. Levei um susto, eu falei, não tô acreditando. Foi muito legal, foi realmente muito legal. E essa é a magia de viajar, a gente, tipo... para mim, uma das frases mais fortes é um texto do Marcelo Penteado, que eu vou deixar o link da descrição aí. Isso daí é muito forte esse texto para mim, que ele começa: um dia eu fui viajar, mas não voltei. E não foi por rebeldia ou porque eu não queria voltar, eu apenas mudei. Isso para mim é muito forte, porque todo o país, todas as pessoas que eu conheço, eu levo um pouquinho das pessoas e deixo um pouquinho também. E a gente é uma metamorfose ambulante. E é legal que quanto mais você viaja nessa parte, eu acho que a gente vai evoluindo muito. Porque tu vê pessoas mais conscientes. O Paulo é uma pessoa que eu admiro muito, porque o cara é muito consciente, tem esse senso crítico, essa conscientização dos lugares que vai. E daí eu olho, opa, esse aqui é algo que eu admiro. Então a gente começa a dar pequenos passos em direção, né? Eu acho que a gente não tá aqui, como eu falei, a gente não tá aqui só por diversão, né? Eu acho que a gente não pode chegar aqui, se divertir e voltar igual para casa. Não é esse o intuito de uma viagem. Eu acho que a parte da diversão ela faz, né? Ela é um ponto muito importante, mas tem que ir além, cara. A gente tem que ser mudado, a gente tem que ser lapidado pelas viagens. Eu acho que é por isso que a gente sai de casa. Que a gente chama de privilégio, mas é o direito básico da vida, de viver, e muita gente foi retirado isso, né? Sim. A gente tem esse privilégio de sair da nossa cultura e se inserir em outra, e se a gente pode fazer um pouquinho de diferença, eu acho que faz mais diferença às vezes na nossa vida do que na deles, né? É muito, muito interessante. Mano, tu quer compartilhar mais alguma coisa pra eles, pra galera? Eu acho que assim, o que eu queria é quem tiver interesse em conhecer principalmente o projeto, né? Eu acho que o projeto do Fraternidade Sem Fronteira, e quem quiser colaborar, seja, como eu falei, divulgando, ou com a parte financeira, ou, né, se alguém despertar o interesse de conhecer alguma caravana, existe caravana da saúde, caravana espiritual, caravana educacional, e o bacana do Fraternidade Sem Fronteira é que você não precisa ser de uma área específica, então você pode ser da área de exatas e numa caravana da saúde, porque eles vão encontrar alguma função para ti lá. Você não precisa dominar determinado idioma, porque vai ter tradutor. Então ele é um projeto extremamente democrático, né? Então quem tiver interesse, acho que o Andy vai deixar os links. Eu vou deixar tudo na descrição aí. E vocês podem conhecer um pouco mais do projeto. Eu acho que esse é a mensagem que eu queria deixar. Mano, agradeço, valeu. Ele tem um busão agora em Tô saindo daqui meia hora. Mais 10 horas de busão. Caminho para ti, boa viagem, e se Deus quiser, vamos fazer esse processo a gente ainda vai ter vários encontros aí.